mercado. Então, esse output que sai dali, daquela conversa que você teve com aquele cliente, ela é uma informação muito preciosa para você poder evoluir o seu produto ou evoluir o seu serviço. Então, como você também faz isso sem uma ferramenta que vai te dar essa informação já mastigadinha, bonitinha, dizendo, olha, a maioria dos seus clientes estão ligando por causa disso, o seu contact rate está muito alto, porque isso aqui está acontecendo ali no mercado. Então, é uma evolução. Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Boteco da CM. Aquele lugar onde a gente vem para rir, para chorar e principalmente para conhecer histórias inspiradoras daquelas que às vezes são aquele cutucão para a gente conseguir elevar as nossas estratégias corporativas. E por falar em estratégia corporativa, hoje eu tenho entrevistados, eu tenho 2 entrevistados com histórias memoráveis, principalmente sobre esse tema que está no hype e a gente quer tanto discutir. Só que em termos bem práticos, tá? Como é que IA e CRM elevam a confiança, agilidade e personalização no atendimento. E aí eu poderia dizer já logo quem são, mas como vocês me conhecem, Camila Santos apaixonada por gente, eu sempre gosto de também trazer aqui uma curiosidade. Nós temos aqui hoje um apaixonado por discos de vinil. Inclusive perguntei para ele nos bastidores, qual é o seu disco mais icônico? Ele me disse, dos Beatles que comprei na Inglaterra. Chique, né, gente? E acompanhando essa pessoa tem uma outra que também fez um retiro espiritual na Ilha de Páscoa, no meio do oceano. Recebam com muita energia positiva aqui Ricardo Moraes, diretor de Customer Service da Zorro, e também Renato Gonçalves, que é vice-presidente de vendas e experiência do cliente na Acreditas. Que honra ter vocês aqui. E eu queria muito começar já perguntando um pouquinho da história corporativa e, claro, dessa curiosidade que eu falei de cada um. Então, vamos começar com o Ricardo, né? E aí a gente começa. Eu começo por onde? Pela curiosidade? Acho que pela curiosidade, quem é você? Eu tinha comentado uma das curiosidades, né? Que eu gosto muito de música, né? Desde pequeno. Então, coleciono já há algum tempo disco de vinil, né? Antes de estar na moda, agora voltou um pouco a moda, vai e volta, né? Então essa era uma das curiosidades que eu falei. Falando de carreira, né? Então eu sou diretor de suporte e sucesso do cliente na Zorro, já tô lá há 4 anos, né? A minha carreira, ela sempre teve um pouco de pé ali na tecnologia, um pouquinho, né, nessa parte de suporte, atendimento. Então foi mais ou menos aí como eu fui construindo, já atuei em outras empresas também de tecnologia. Show de bola, show de bola. E você, me conte, como foi o retiro espiritual e quem é você? Foi um encontro interior, né? Bom, você já me apresentou, eu vou me apresentar novamente, sou Renato, sou vice-presidente de vendas, experiência do cliente na Acreditas, estou lá há quase 6 anos e, enfim, um pouquinho sobre a Ilha da Páscoa, é um lugar curioso, né? Assim, eu sempre tive essa curiosidade, é um lugar remoto, para quem não conhece, a Ilha da Páscoa é um pontinho no meio do Oceano Pacífico, tem um monte de história mística lá, que tem o maior aeroporto do mundo, é na Ilha da Páscoa, um lugar que é desse tamanho, ninguém sabe por quê, mas foi um momento realmente de eu me encontrar e de ir para um lugar, de fazer uma viagem sozinho e estar em contato comigo mesmo. E às vezes eu conto isso para as pessoas, eu gosto tanto de gente, né? Eu sempre tive times grandes, gosto de falar, gosto de conversar e eu acho que para mim é uma curiosidade bem diferente. Que massa, que massa. Impactou os negócios? Opa, vendas, positivamente sempre, né? Que massa, que massa. Bom, vou já começar então. Aliás, eu não quero ser deselegante, né? Eu chamo vocês aqui para o meu boteco e não ofereço nada, deixa eu oferecer um drink. Nós temos aqui no nosso cardápio, né? Vou mostrar aqui para vocês, fiquem à vontade para dar uma olhadinha. Aí, aqui ó, nós temos sem álcool e com álcool. Todos eles levam nomes daqui dos projetos, porque a gente quer brindar a isso o tempo todo, né? Tem então a Era do Diálogo, CCX, CM30 anos. Olhando pela carinha de vocês e pelo seu sotaque, eu acho que talvez o prêmio Respeito seja legal. Pô, sou carioca. Carioca. Apesar de eu morar 20 anos em São Paulo, né? Eu sou carioca, esse aí de mate eu acho que eu vou querer esse, o prêmio Respeito. Drink com mate carioca gelado, legal. Prêmio Respeito, então prêmio Respeito, você... É isso, eu vou acompanhar o Renato, porque mesmo não sendo carioca, agora eu tô morando no sul, então o mate tá ali. Então já, colado, e assim, né? eu gosto bastante de mate. Então, eu vou dar uma sempre diferenciada pra gente poder, né, Ótimo. brindar diferente. Eu vou pedir esse aqui, ó, CM30 anos. Afinal, esse ano fizemos 30 anos, a gente tem que brindar isso. Vocês vão conhecer um cara maravilhoso, olha lá. Cleiton,
O Cleiton é o cara que faz esse podcast ficar ainda mais feliz. Cleiton, nós vamos querer um CM 30 anos e também 2 prêmios respeito. Beleza? Obrigada. Vamos lá, enquanto a gente espera o nosso drink, né? Vamos ao que interessa, porque o povo tá curioso aqui e quer entender um pouco. Vou começar perguntando, e aí os dois respondem, se complementem. Na visão de vocês, hoje, quais são os maiores desafios que as empresas brasileiras, principalmente do setor financeiro, de crédito, enfrentam na prática, né? Tanto quem fornece solução, quanto quem está na linha de frente do atendimento. O que vocês enxergam que são os maiores desafios, as maiores oportunidades? Acho que a gente já pode até fazer uma casadinha disso, né? Pô, legal. Quer começar, Renato? Não, Ricardo, pode falar. Legal. Bom, falando do ponto de vista de ferramenta, né? O que a gente fala bastante, principalmente quando a gente vai para esse... Né, o aspecto de empresas de finanças, né? No Brasil você tem uma questão regulatória, né, que é importante se atentar. Então você tem a LGPD, você tem o Bacen, né? Então é importante que a ferramenta ela acompanhe, né, essa necessidade regulatória. E tem uma coisa que é muito assim interessante, né, e que é um desafio importante das empresas de tecnologia, que é ter esse equilíbrio entre personalização e privacidade e segurança, né? Porque a personalização ela depende muito dos dados, mas quando a gente fala de finanças, a gente trabalha com dados muito sensíveis, né? Então, como que você equilibra, né, isso? Assim, entregar um atendimento personalizado para o cliente e garantir, do outro lado, né, segurança de dados, que os dados estão sendo utilizados, né, de forma privada, né, de forma segura, né, nesse sentido. E que ajudem mesmo o cliente, né? Porque às vezes ele leva uma negativa de crédito hoje, mas isso não quer dizer que é para sempre. E acho que o CRM traz esse papel, né? Sim, exato. Por isso que é importante você ter ali também o histórico daquele cliente, né? Os dados contextuais dele também para entregar essa personalização, que é também um desafio, né? Então, assim, muitas vezes esses dados estão fragmentados em diferentes sistemas, né? Então, assim, do ponto de vista de plataforma, acho que a gente conseguir, né, consolidar esses dados e permitir que o cliente consiga, né, os nossos clientes, né, que utilizam a plataforma, consigam entregar ali um atendimento personalizado, garantindo a segurança também na ponta, né? Legal. Eu ia falar só dados, mas acho que o Ricardo acho que ele conseguiu desenvolver bem o tema, né, de uma maneira um pouco mais profunda. Eu acho que vou falar um pouco do exemplo que a gente tem. A gente trabalha com muitos dados. E muitos dados, como ele disse, tem uma fragmentação. O cliente, o que é dado hoje, né, quando você fala de um cliente? Quando a gente fala de crédito. Desde da avaliação do perfil dele até quantas vezes ele foi no seu site, quantas vezes ele falou com você, quantas vezes ele chegou a quase comprar ou quase a pegar, fazer uma operação contigo e não fez. É muita informação, são muitos dados. Então, acho que o desafio... E de vários produtos diferentes e de várias maneiras que o cliente hoje chega até a gente. Então, acho que o grande desafio quando a gente fala nessa área de atender o cliente bem e da maneira como ele espera ser atendido usando tecnologia, e agora eu acho que a gente vai chegar eventualmente nessa conversa aqui, porque não tem como hoje em dia não falar de IA, apesar de IA não ser uma coisa nova, né, uma coisa que já acontece há muito tempo. Não adianta você ter a melhor machine learning do mundo se você não tem dados ali estruturados ou confiáveis que ela consiga trabalhar e que os agentes consigam trabalhar para poder trazer uma informação que faça sentido para o cliente ou para o interlocutor ou para o consultor que está trabalhando ali na empresa naquele momento. E aí eu não vou nem entrar um pouco aqui, que eu acho que o Ricardo falou super bem da parte de segurança, que é um enabler, né? Então, assim, é um pré-requisito para a gente começar a falar. É o básico. Quando fala do básico, então, principalmente para a instituição financeira. Tem uma pergunta dentro dessa ainda que é super importante. Tem muita gente que às vezes contrata uma Ferrari e não sabe dirigir. Então eu percebo que existe uma parceria e vocês já têm trabalhado juntos de longa data. Como é que é essa aliança para fazer funcionar? Até para dar feedback, falar assim, eu preciso disso, como é que faz, como é que mexe, né? Vocês têm essa proximidade? Sim. A Acreditas em si foi um case muito interessante nesse sentido, né? Assim, a gente tem, a Zorro ela tem uma visão muito de parceria, né? Então, assim, quando a gente vende um software, a gente não só vende o software, né? A gente está trabalhando junto ali com o cliente em um projeto. E uma coisa muito bacana é que o pessoal da Acreditas aderiu muito rápido, né, à tecnologia, começou a trazer ideias e a gente começou a ter uma troca muito boa, né, entre os times, né? O time Acreditas, a gente tem também um parceiro consultor que apoia, né, a Acreditas e a Zorro, né? Então foi uma triangulação ali muito interessante na hora da implementação. Então isso que você falou é importante, assim, não adianta você estar com uma Ferrari na mão
e você não saber onde que você quer chegar, né? Que acho o mais importante... Nem ligar, às vezes, o mais importante na contratação da ferramenta, assim, ninguém compra software, né? Você quer resolver um problema, né? Então é muito isso que a gente pensa. Show de bola. É verdade, acho que tem muito a ver. Eu acho que qual foi o casamento ali que aconteceu que foi de uma maneira super legal, né? Eu acho que o interesse genuíno da Zorro, quando ela chegou lá na Acreditas, né? Eu estava conversando com o Ricardo, que o VJ veio lá, bateu um papo com a gente, que é o presidente da Zorro Global, o Rodrigo Vaca, que é o Country Manager hoje da Zorro, ele foi até lá, genuinamente querendo entender qual era o desafio e o que a gente estava esperando de uma ferramenta CRM para atender melhor o cliente. Então, acho que começar assim é um ótimo sinal de parceria. E depois, quando você se aprofunda na ferramenta, inclusive, eu lembro que teve uma das conversas que veio um pessoal, eu não me lembro o nome do rapaz, que veio da Índia, um dos desenvolvedores, e a gente estava conversando, e ele estava me mostrando, antes de eu contratar, obviamente, ele estava me mostrando como é que era bem low code, como eu mesmo conseguia entender a ferramenta, cadastrar, fazer os fluxos de atendimento de uma maneira. Então, aquilo ali me comprou na hora, né? E eu falei, cara, pô, super top a gente começar a conversar e aí acabou que a gente virou cliente, exato, né, Ricardo? E a gente está trilhando essa história juntos aqui, falando de experiência do cliente, como atender o cliente da melhor maneira possível, sabe? Isso é bem legal. E esse exemplo que o Renato deu do low code, da facilidade, é muito bacana, porque a ideia não é que o cliente ele continue dependente do fabricante ou de um parceiro, é que ele tenha autonomia para fazer suas próprias customizações, trabalhar com a ferramenta. Por isso que é importante, né, ter esse tipo de recurso que facilita também, né, e acelera ali a implementação. Então, isso é bem legal. Tem algo que quando a gente começa a falar de alianças, cada vez mais, por exemplo, começam a surgir novas IAs, novas plataformas. Hoje a gente usa muito WhatsApp, e-mail, não sei o quê. Mas cada dia surge uma nova forma de se comunicar, de falar com o cliente. E essa integração costuma ser um divisor de águas, quando CRM, a marca começam a entender como é que são essas conexões que precisam ser feitas, né? Como é que vocês enxergam esse impacto real? Quem enxerga primeiro? Como enxerga? Quem diz o que para quem? Como é que é essa conexão, né, de dados, canais e players que estão... Você falou, por exemplo, de consultorias parceiras. Como é que conecta esse ecossistema? Eu vou trazer uma parte de visão cliente, tá, Ricardo, aqui primeiro, né? Eu acho que... Quando a gente fala de experiência do cliente, eu vou puxar aqui um pouco para VOC, né? Que é a voz do cliente. Como é que a gente... eu ia falar assim, aqui a gente fala termos técnicos. Então VOC, Voice of the Customer, então tá excelente. Então, mas brincadeira, rapaz, como a gente ouve o cliente hoje, né? Quais são os touch points? Como é que o cliente está falando da empresa? Ele está falando com você a partir do momento que ele te procura, que ele entra na sua homepage, no momento que ele fala com alguém, com algum consultor teu para poder atender, quando ele está falando no chat, por exemplo. Então, como eu disse inicialmente, todos esses touch points do cliente são dados que podem virar informações que são muito relevantes para você atender melhor o cliente, tá? Mas voltando aqui um pouco de como é que você conecta tudo isso. É muita informação, né? E eu acho que, já trazendo um pouquinho pro que eu vejo de evolução que está acontecendo de uma maneira muito rápida, a IA trouxe para a gente uma maneira de conectar todas essas coisas de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais inteligente. Só que sozinha, sem o apoio de uma ferramenta, de um CRM, que você consiga trazer facilidade, de você conseguir registrar aquelas coisas ali para você não perder informação, isso vai se perder. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem, e eu acho que a grande mudança que vem acontecendo nos últimos anos é isso. Hoje existem várias maneiras de você conseguir ouvir o cliente, mas na minha visão hoje, se você não usar uma ferramenta que te ajude a consolidar tudo isso, fazer que todos aqueles dados ali virem informação, você não vai estar fazendo um trabalho tão legal, tá? Então, posso te fazer uma pergunta aqui dentro e aí já passo para você? Toda vez que eu uso muito podcast, tá, gente, correndo e tal, e eu gosto muito quando a pessoa dá algum exemplo prático, e quando ela dá um exemplo prático, acontece na minha cabeça um eureka. Eu falo, nossa, é isso? Tem algum exemplo de, tipo, olha, tentei usar aqui e aí isso aconteceu? Vou falar de touch points do cliente, né? Eu acho que de canais, e tem canais regulatórios ou canais não regulatórios. Então, hoje em dia, quando o cliente ele pode simplesmente te ligar para pedir uma informação, ele pode falar de você no Reclame Aqui, ele pode ir lá no Instagram e falar com alguma coisa, ele pode ir lá no LinkedIn e perguntar alguma coisa. Como é que você vê isso como empresa? Onde o cliente está falando com você, está falando com você. Como é que você via isso antes? É muito dado. Né? E com o volume que você tem hoje de uma operação que você tem. Se não existir uma ferramenta que você consiga consolidar tudo isso aqui, para que aquilo ali te traga uma informação, que você consiga tomar uma decisão, isso não sei, eu não vejo outra maneira hoje de como você vai evoluir como companhia. E aí, trazendo aqui um exemplo do CRM, né, que eu acho que isso é o core do CRM sempre,
toda vez que você está conversando com o cliente e você vai tentar resolver o problema dele, ou atender ele da melhor maneira possível no primeiro momento que você está falando com ele, você vai registrar, aquilo ali fica registrado. Então, esse output que sai dali, daquela conversa que você teve com aquele cliente, ela é uma informação muito preciosa para você poder evoluir o seu produto ou evoluir o seu serviço. Então, como você também faz isso sem uma ferramenta que vai te dar essa informação já mastigadinha, bonitinha, dizendo, olha, a maioria dos seus clientes estão ligando por causa disso, o seu contact rate está muito alto, porque isso aqui está acontecendo ali no mercado. Então, é uma evolução. E antigamente eram coisas que só empresas que eram muito grandes, né, e que tinham muita grana podiam fazer, e hoje em dia não. Os treinamentos, botar os treinamentos mais assertivos, porque você identificou um monte de... Hoje em dia está acessível, hoje é muito mais acessível, né? Então é isso que acho que vale falar aqui. Era muito legal, muito legal. E acho que até uma questão que a gente fala bastante que é a democratização da informação, né? Isso que o Renato trouxe é muito legal, né? Utilizar esse feedback do cliente para alimentar outras áreas que vão melhorar o produto, que vão melhorar a própria experiência do cliente, né? Então você ter uma plataforma onde todo mundo na empresa, né, de forma segura, consegue ter acesso aos dados que eles precisam ter, né, no momento que eles precisam ter para tomar uma decisão, para fazer uma melhoria de processo, de produto, também é bem importante. Né? Até também direcionar, pensando na LGPD, para que áreas e quem pode, né? Porque não é todo mundo que precisa ter acesso a todos os dados. Tem a questão de governança, né? Então, assim, dentro da plataforma você precisa ter essa a gente chama de... Agora fugiu a palavra. Tem uma palavra... Rastreabilidade? Não é rastreabilidade. Me fugiu a palavra mesmo, depois se puder cortar aí, a gente... Tá? Granularidade de dados. Então a gente chama de granularidade de dados, né? Que é entregar o acesso de forma granular. Então aquela pessoa ela consegue acessar esse dado até esse nível. Agora essa pessoa ela vai conseguir acessar mais dados porque ela permite, por N1, você consegue N2, permitir N3. exatamente o tipo de acesso e a quantidade de dados. É o permissionamento, né? Que você vai fazer. Exato. Que massa. Então, olha quanta coisa tem aqui só pra gente pensar, porque às vezes quando a gente não dá enfoque em alguma coisa parece meio raso. Tá, um CRM, tá, junto com uma... Não, mas olha quanta coisa tem que desdobrar pra que a coisa funcione bem, né? Que legal, que legal. Bom, antes da próxima pergunta, olha quem chegou aí. O Cleiton sempre chega numa hora muito oportuna. Cleiton, bem-vindo. Olha lá nossos drinks. Ai, que delícia. Muito obrigado. Mate purinho. E eu vou provar aqui de pêssego, gente. Vamos fazer um brinde? Claro, pra celebrar vamos lá. esse nosso encontro. Saúde. Laranja aqui também. Delícia. Show de bola. Bom, agora vamos para o assunto que é o hype, que é o que todo mundo quer discutir, né? Às vezes, empresas, principalmente que adotam tecnologias, adotam muitas dessas tecnologias porque tá na moda, porque é legal e tal. A gente sempre busca evitar esse erro, né? Como é que vocês olham para isso e pensam cada funcionalidade para que ela seja de fato estratégica? E como você, cliente, percebe isso e também exige essas coisas, né? Como é que... Sempre nessa vibe Legal. Eu aprendi uma palavra no passado que eu uso ela o tempo todo, que é CX as a Service. CX as a Service. A experiência do cliente como um serviço. Então, acho que e nisso não tem como não entrar essa comunidade. Então, eu queria ouvir legal, isso. legal. Acho que tem sempre a questão do hype, né? A gente que é de tecnologia vê surgir muita tecnologia, né? E normalmente vem acompanhado ali com hype, né? Aquela dimensão gigante do que a tecnologia pode fazer ou não. E aí quando passa o que fica ali é o que você consegue aplicar de verdade na prática, né? Então a Zorra ela tem uma abordagem muito nessa linha, assim, de pensar primeiro no desafio, no problema que a gente quer resolver para aí pensar em solução. E aí isso também é um pouco da nossa estratégia de IA, né? Então quais são os problemas reais da vida real que os nossos clientes querem resolver e como que isso se reflete, né, em produto. E muitas vezes já recursos nativos da própria ferramenta já conseguem resolver o problema, né? Então, Você consegue citar um ou dois problemas reais que normalmente eles chegam para você e falam, sim, cara, sim. isso aqui me tira o sono. Sim, não, a gente tem muita coisa voltada ao aumento de produtividade hoje, né? Então, produtividade da equipe, de dar mais poder, né? A gente fala bastante do agente de atendimento apoiado por IA, né? Então, uma coisa que a gente tem ajudado muito, né? Tem posicionado muito é exatamente nisso, né? Na IA,
apoiando a gente. Então, hoje a IA, um exemplo prático, né? Hoje a IA dentro da nossa ferramenta de atendimento, ela consegue entender campos, né, que são preenchidos normalmente e já propor para a gente um valor ali que vai ser preenchido. Então, se você tem, toda vez que chega um ticket de atendimento, por exemplo, com determinada particularidade ou determinado histórico ali de atendimento, você já sabe que aqueles campos precisam ser preenchidos daquela forma. Então, a própria IA você já consegue ensinar a própria IA a prever aqueles campos, né? Então, a previsão de campo. Esse é um exemplo pode dar prático. problema lá Tem na frente, né? Tipo, já exato. E aí você tem um monte de outros exemplos, como sumarização, né? O resumo, né? de uma conversa. Então, assim, você recebe um atendimento ali que já passou por diferentes áreas, você consegue já ter um resumo, né, do que é realmente a dor do cliente, né, o que realmente ele precisa resolver, e isso já economiza tempo, né, então... Sim, aqueles 5 minutos, porque quem está irritado quer explicar tudo de novo. Exato, o que é o importante, né, assim, o cliente, a gente brinca que no final do dia o cliente ele não está muito interessado se foi resolvido pelo departamento A, B e C, se você usou IA ou não usou. O que ele quer é o problema dele resolvido de forma rápida, né, e eficiente. Então, acho que esse é o negócio. Legal. E queria que você complementasse. Além de complementar com essa pergunta, eu vou jogar uma em cima que está muito conectado. Como é escolher? Escolher o quê? O fornecedor para isso, porque é seu tesouro, né? Onde você vai colocar os seus clientes, a vida dele. É que eu acho que tem alguns momentos, né? Eu acho que vou dar a experiência que a gente vive lá na Acreditas hoje. Eu acho que esse é um tema muito sério pra gente. Eu acho que o Ricardo trouxe sobre a regulação hoje do setor financeiro. Então, existe uma coisa de base que é da empresa, que é da Acreditas, né? Então, assim, eu acho que existe... quando a gente fala do CRM, ele é uma parte de todas as ferramentas que a gente tem hoje para poder fazer o trabalho que você precisa de atendimento ao cliente, e no nosso caso até de vender o produto, ou de atender, ou de atender ele durante a vida dele ao longo do tempo que ele está com a gente. Então existe um desafio hoje de plataforma de comunicação, de integração de plataforma de comunicação, que é algo que, independente do CRM que você tem, a gente tem que integrar essa plataforma de comunicação que você tem hoje com o CRM que você está. Como é que você vai conectar o WhatsApp? Como é que você vai conectar a voz? Como é que você vai conectar e-mail? Como é que você vai conectar o chat, né? Que inclusive a Zorro tem um chat super legal. Então, isso tudo são coisas importantes que você precisa construir dentro de casa. A parte de dados que a gente conversou, porque os dados são da empresa, né? Então, como é que eu protejo esses dados? Eles têm que estar aonde? No meu controle, no controle da empresa, porque são dados do cliente. Eu tenho que responder por aqueles dados se o cliente pergunta o que eu estou fazendo com aqueles dados ali no dia a dia. Depois, eu passo para uma parte hoje do LLM, de criar a inteligência artificial que eu vou usar. Vem para uma outra parte hoje de qual LLM que eu vou usar? Como eu vou construir esse LLM? O que eu vou escolher hoje que tem no mercado do melhor dos LLMs para poder compor aqui a inteligência especial que eu tenho? Depois eu vou para a integração de API com as ferramentas que eu tenho. Então, que aí chega lá na Zorro, né? Então, assim, olha o processo, né? Então, essa construção, ela não é trivial de fazer acontecer para uma empresa mais estruturada. Numa empresa que está começando, esse caminho para ela, ele acaba sendo, na minha visão, inviável financeiramente hoje. Então, ela consegue pegar a Zorro, por exemplo, que consegue fazer o processo inteiro para ela. Então, na Acreditas, a gente consegue segmentar, porque uma necessidade nossa de negócio, e até porque a gente já vinha fazendo essas coisas antes. Isso deu a facilidade, inclusive, de trocar a ferramenta que a gente tinha pela Zorro. Né? Porque eu tenho todo o controle dessas informações. Porque a partir do momento que essas informações, que esses dados estão na outra ferramenta, você tem que pensar como é que você vai fazer isso depois, eventualmente. Então, é legal trazer um pouco disso, né? E essa conversa aqui com o Ricardo, né? Quando a gente escolhe uma ferramenta, porque tudo isso é conversado na hora que a gente vai pegar e vai escolher quem vai ser o nosso parceiro. Então, e acho que as conversas sempre foram muito transparentes e eu acho que é por isso que a gente chegou nesse acordo. E aí a gente consegue sim, depois que tudo isso aqui está pronto, conseguir usar todas as features que a ferramenta disponibiliza pra gente. Quem são as pessoas envolvidas nesse tipo de tomada de decisão? Porque entendo que tem muitos caminhos, né? Pessoas de tecnologia normalmente tem que estar junto, marketing, vendas. Quem e quantas são essas fases de conversas? Eu tenho o exemplo da Acreditas, mas o Ricardo pode falar, acho que como é que é lá. Depende muito da... Não deve ser fácil, né, Ricardo? Normalmente não é fácil, né? Depende muito da empresa e também do tamanho da empresa, né? Assim, a Zorro, ela tem clientes grandes como a Acreditas e tem clientes que estão, né, começando ou empresas ali de pequeno e médio porte.
Normalmente você tem ali, né, a área de negócio, a área de tecnologia, né, e a área de tecnologia hoje muito em conjunto também com a área de segurança e compliance, né? Então, assim, a área... E aí aquela coisa, a área de tecnologia querendo inovar, a área de segurança, né? Vamos inovar, mas aqui não pode, aqui não pode. Então, assim, normalmente você tem diferentes agentes ali que vão fazer essa tomada de decisão e aí todo mundo precisa ter as suas, né, necessidades, suas dúvidas, seus desafios atendidos também. Legal. Bom. Tem um negócio que a gente estava conversando lá, né, no começo e que não estava gravado, por isso eu vou puxar, gente, porque coisa boa a gente puxa para cá, para o nosso palco virtual, né? Queria que você contasse um exemplo prático, né, que seja tangível, de como esse uso, né, dessa tecnologia ajudou de fato para alguma tomada de decisão estratégica. Do CRM é essencial, né? A Acreditas, ela tem um aplicativo, né, que qualquer pessoa pode baixar para poder fazer uma solicitação de crédito com garantia. Já aproveitava para falar um pouquinho da Acreditas. Eu acho que nem todo mundo conhece, né? O core da Acreditas é crédito com garantia, né? Crédito com qualidade. Anos? Então, a gente tem 12 anos já, a gente tem 12 anos de mercado. A gente é uma fintech, começou como uma fintech e a gente veio para disruptar justamente o mercado de crédito com produtos complexos, simplificar produtos complexos. Então, a gente só trabalha com empréstimos com garantia. Ou você tem um carro, quer botar seu carro como garantia, eu te dou um empréstimo. Ou você tem sua casa, você vai botar sua casa como garantia, eu te dou um empréstimo. Ou o consignado, que agora está passando por uma transformação, que é o consignado do trabalhador, que acabou de mudar a regulamentação agora em março, que é o consignado. Você tem trabalho, é seletista, você bota seu salário à garantia do seu empréstimo. Então, você começa a ter um crédito com taxas melhores hoje do que se pratica com um crédito que você não tem garantia e tickets maiores, né, que você acaba tirando a pessoa da bola de neve ou então muito empresário pega para poder investir no seu negócio. Enfim, mas acho que eu já falei até e obrigado aqui, mas super interessante, quem não conhece, vale a pena E é legal para a gente entender. Agora eu estou dentro do seu negócio, isso, como funciona o negócio. Então, toda a nossa estratégia hoje é online. Né? A gente é uma empresa de tecnologia. Então, é tudo digital. Então, todo o acesso que a gente tem, ou pelo site, ou através de um parceiro, eventualmente, que indica o cliente, acessa o parceiro e indica para a gente acaba fazendo todo esse tratamento de um produto complexo de maneira online. Então, quando esse cliente está no processo de contratação do empréstimo, ele é um momento de ansiedade para ele, né? Ele quer aquela grana para resolver algum problema ou para comprar alguma coisa, enfim. E ele liga muito para a gente, ele entra muito em contato, seja via chat, seja via internet, do que está acontecendo. Então, acho que como o CRM é um ator aqui de protagonista aqui nessa situação. Porque se você não tem um CRM, como é que você vai contabilizar tudo isso, vai olhar como que isso funciona? Sim. E essa ferramenta hoje, e aí quando eu falo de experiência do cliente, né, a gente até brinca lá que existe o nosso modelo de experiência do cliente, se chama Customer Experience, que é Close the Loop. Né? O que é Close the Loop? Como é que você resolve super rápido o problema daquele cliente? O básico de atendimento do cliente é isso. O cliente fala com você responde de volta. E tenta responder aquilo da melhor maneira possível. Mas melhor do que isso, era o cliente nem precisar te ligar, né, para poder ser atendido. Você ele já conseguir. Você já se antecipa. Então, agora trazendo o case, né? A gente mede sempre muito no dia a dia o indicador de contact rate, né? Que é o número de clientes que está ligando para você. O pessoal de cliente está te ligando de acordo com a sua base. E às vezes você vê que existem problemas que são... Você acha que você está trabalhando tão duro em um problema complexo e às vezes você precisa resolver um problema simples. Então, voltando aqui para o exemplo real. Nessa época do antigo consignado, que é esse produto que eu estava falando lá, que acabou de mudar, e tudo era online, toda a contratação era pelo app, a gente tinha muita ligação de cliente que reclamava e falava assim, poxa, o que está acontecendo com o meu empréstimo está demorando, ele não está seguindo. E a gente lá do nosso lado não era uma pendência da Acreditas. A gente precisava, naquele processo anterior, que o RH autorizasse o empréstimo para que isso seguisse. E era muita ligação por conta disso. A gente falou, poxa, gente, vamos ter uma ideia brilhante? Brilhante. Vamos botar no aplicativo a etapa que ele está no RH? Vamos embora. Botamos lá. Cara, o contact rate diminuiu 20%. O do RH é que não diminuiu, né? As pessoas do RH agora estão lá falando, pô, fica me livre. Mas vai na pessoa certa. Mas eu trouxe um exemplo simples aqui do que acontece hoje, que às vezes a gente ficava reinventando a roda. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Mas o simples fato de conseguir medir isso, né, e atuar, e pegar aquilo ali para servir de informação, para eu conseguir resolver o problema que é a causa raiz, vai trazer um resultado super interessante aqui para o teu negócio. Né? E, além disso, você vai conseguir atender melhor o cliente.
Vou te pedir uma dica prática também, tá? Sim. Principalmente se você puder. Eu imagino que você tem alguma coisa aí em mente, Claro. mas eu queria que a gente não encerre esse episódio sem trazer alguma dica prática da IA no Zorrodesk. Como é que de fato alguém, se você tem alguma história Olha aí, imagina Claro. que você tá todo dia em Sim, cliente, não, então... acho que eu vou até puxar o gancho do que o Renato falou, assim, porque é muito importante, né? Assim, não é só você categorizar o problema, é você pensar fácil na resolução, né? E acho que em certo nível, né, todos nós somos clientes, assim, né? Então, assim, a gente precisa se colocar no lugar do cliente para encontrar essa solução mais fácil e parar de complicar, né, do lado interno, né? Como eu falei, assim, o cliente ele não está interessado se está passando por diferentes áreas, né? O que ele quer é ter uma visibilidade da resolução. Falando em exemplos práticos, acho que dá para puxar nessa linha, né? Assim, dentro do Zorrodesk hoje, você consegue categorizar também por IA os tipos de problema, né? Então, você consegue criar ali, a própria ferramenta te fornece tags, né, onde você vai categorizando e você vai conseguindo medir, né? Outra coisa também que o Renato falou e que também eu acho que é algo importante, né, que a gente posiciona na ferramenta, é essa flexibilidade de você trazer outras tecnologias para dentro, né? Então, se a ferramenta ela tem uma estrutura de API aberta, né? Hoje a Zorro ela tem o próprio LLM dela dentro da plataforma, onde o cliente ele consegue utilizar sem custo, mas a ferramenta é aberta para que o cliente traga os seus motores de IA e as suas tecnologias de IA para dentro disso. Então, acho que isso também, né, é um exemplo que a gente dá de como, né, a empresa, se ela está começando com IA, ela já tem dentro da própria ferramenta, né, recursos para isso, ou se ela já é uma empresa madura tecnologicamente, como a Acreditas, que produz os seus próprios produtos de IA, ela consegue conectar e utilizar, exatamente. Eu vou até destacar aqui algo que o Ricardo falou antes disso, né, que eu acho que a gente falou pouco, que é a gente pode chamar de assistente, copiloto, que é de consolidar as informações do cliente. Isso tem muito valor hoje. Isso faz muita diferença no atendimento. Quando chega um resuminho ali para o consultor, que vai falar com o cliente, ou já indicando o que ele tem que falar ou qual é o problema, o atendimento ele é muito melhor, né? Eu acho que todo mundo aqui já viveu aquela situação de você está resolvendo um problema, peraí que eu vou te transferir para alguém. Aí eu vou te transferir para alguém. Aí você começa tudo de novo. Aí a gente começa, vai falar com o gerente. E aí cada vez que você passa, você passa tudo de novo. Então, hoje em dia, está muito mais fácil resolver esse problema. Né? Então, e aí, obviamente, se você tem um CRM ali que te apoia nessa solução. Sim, e a gente, hoje em dia, no contexto de atendimento, a gente fala muito da personalização, né? E a personalização da hiperpersonalização, né? Hiperpersonalização. Termo, que é a hiperpersonalização. E nada mais é do que você ter informação contextual do que o cliente, de quem é o cliente, do que ele passou, que é o que vai fazer o cliente se sentir único, né? Então, assim, o que encanta o cliente são esse tipo de coisa, né? Assim, ele sentir que tinham meus dados ali, tinham minhas informações contextuais para resolver meu problema, sabe? E a gente parar, porque hoje eu sou apaixonada por pessoas, humanos e tal, mas humanos erram e muitas vezes por falta de conhecimento e porque a gente desde pequeno cresceu ouvindo, faça o outro que gostaria que fizessem com você. O problema é que não é você do outro lado da linha, não é você que tá pedindo empréstimo, não é você que não sei o quê. Então, assim, é difícil. Esse exercício da empatia. A gente treina e tudo mais, mas é importante, a ferramenta ajuda muito, porque fala, nossa, entendi. Pra mim, essa resposta seria mais correta, mas com essa análise toda, essa é a resposta mais correta. Até quero conectar aqui, a gente tá chegando ao final, mas eu queria conectar com uma mensagem que vocês deixariam pra quem quer começar a postar, ou já tá no caminho, tá perdidaço ou perdidaça, pra simplificar o atendimento, né? A gente trouxe aqui, eu acho que a grande moral da história é esse... Pô, não precisa olhar para a galáxia, olha para que o pequeno faz e tal, para que tenham estratégias mais inteligentes de atendimento. O que vocês deixam de recado para a posteridade? Eu vou falar que eu não tenho viés, tá? Que eu acho que o Ricardo poderia falar o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar e é de verdade. Você precisa de uma ferramenta. E aí, existem ferramentas hoje para todos os bolsos. Tá? Então, acho que não é uma desculpa hoje para você não... se organizar. Você não organizar a sua empresa com uma ferramenta que vai te trazer minimamente as informações que você precisa, vai conseguir pegar todos os dados que você tem, que qualquer empresa hoje, quando você fala de cliente, vai ter muito dado, e arrumar aquilo ali de uma maneira que você consiga atender o seu cliente melhor. Então, acho que a dica que eu deixo aqui é pesquisa
testa, conversa com as pessoas, conversem com as ferramentas, converse com os clientes que já têm aquela ferramenta e vê qual é a ferramenta que te atende melhor. Né? Para o tamanho da empresa. Não existe a melhor ferramenta, existe a ferramenta certa para o momento que a sua empresa está, ou que o seu negócio está, ou que você está como empresário único, você é a sua empresa, né, ali no dia a dia. Então, pesquisa. Não dá para... Quanto menos informação você tem e quanto menos... Você precisa de dados para fazer gestão do seu negócio. Né? Imagina para o atendimento do cliente. Então, acho que é a dica que eu deixaria aqui. E fantástico, porque muitas vezes as pessoas se fecham para fornecedor. Falam assim, não vou falar porque quer me vender. Isso. Sim, ele quer te vender, Sim. mas não é melhor você ter conhecimento de todos os que você pode precisar, para o dia que você precisar você conhecer? Então, abram as portas, gente. Conversem com as pessoas, né? A gente perdeu o hábito de fazer isso. E é crucial. Ótimo. Não, o exemplo do Renato foi perfeito. Eu acho que eu só complementaria também durante a escolha desse produto, dessa ferramenta, não pensar só do lado tático, mas também pensar do lado estratégico do longo prazo, sabe? Às vezes as pessoas escolhem a ferramenta pensando muito ali na questão tática operacional, sabe? Eu quero um CRM porque eu quero converter meus leads e fechar de venda. Quando, na verdade, a abrangência é muito maior, né? O CRM, na visão estratégica, você vai gerenciar, você vai ter os dados de todo... Né? A ideia é que você tenha os dados de todas as interações do seu cliente, até antes dele ser cliente. E não né? só a venda. E depois, é a jornada do cliente. Exatamente, depois ele se tornar cliente. Então, e assim, a não recompra, né? Pensar no Rox, que tá na moda da né? Exato. Então, acho que minha dica seria também pensar nessa visão do longo prazo, sabe? Com uma ferramenta. Ai, que show. E, gente, vocês estão acostumados. A gente gostaria de ficar assim 3 horas aqui, porque eu acho que aí a gente ia chegar em lugares fantásticos. Mas esse podcast ele tem esse poder aqui de deixa eu jogar a bomba e falar, reflita sobre isso, pense nisso. Encontre eles nas redes sociais para vocês trocarem figurinhas. E, claro, a gente sempre encerra. Aliás, lembra aqui de sempre se inscrever, deixar sua curtida, ativar o sininho, para continuar recebendo, porque a gente recebe gente muito massa aqui nesse palco. E a gente sempre encerra, gente, com uma saideira, porque boteco que se preze, a gente chama a saideira, antes que comece a varrer tudo aqui e expulsar a gente. Então vamos lá. Eu vou fazer a pergunta e serve para os dois, tá? Um livro que te inspira? Mindset. Sapiens. Uma cidade no mundo? Rio de Janeiro. Achei que ele ia falar Ilha de Paz. Olha, eu vou falar uma cidade chamada Tenkasi, na Índia, que é onde fica um dos escritórios da Zoho que eu visitei, que foi uma cidade, assim, foi uma experiência bem bacana. Não conheço, olha só. Um hábito que mudou sua vida? Jiu-jitsu. Leitura, assim, o hábito da leitura, sempre. Uma frase ou lema que você carrega? Essa é profunda, hein? Vou te jogar ali primeiro enquanto eu penso. Hein? Olha, eu tô pensando também. Essa é bem profunda. Vocês conhecem a Ada Lovelace? Sim, sim. Né? A primeira programadora. Eu hoje tô aqui com uma frase dela e eu vou começar para inspirar vocês, tá? Tá bom. Ela diz o seguinte: estou em estado encantador de confusão. E é justamente quanto mais Legal, sei, mais sei que sim. nada sei, sabe? Então, não sei se inspirei, confundi, mas Ótimo. Não, dei o tempo de pensar. A minha acho que não vai ser tão profunda, mas acho que uma coisa que eu sempre penso é uma frase um pouco clichê, mas assim, o antes feito do que perfeito, sabe? De ir lá e fazer, e não esperar aquele grande momento, aquela perfeição. Começar as coisas e ir evoluindo. Bom. Eu tenho olhado muito a parte de compaixão da Kristin Neff, então eu vou deixar, não é bem assim que ela fala, vou tentar traduzir aqui, né? Seja bom para você mesmo. Acho que eu vou deixar essa mensagem, que eu acho que tem um pouquinho de um cunho da gente se olhar, da gente ser bom com a gente mesmo, a gente ter compaixão com a gente mesmo. Acho que eu vou deixar um pouquinho dessa mensagem. E os futuristas todos têm falado sobre espiritualidade, não é sobre religião, é espiritualidade. E acho que mora muito nesse lugar também, né? Por último, se vocês pudessem tomar um drink, e aí cada um com uma pessoa, né? Com qualquer pessoa do mundo, quem seria? Vivo ou morto. Então, eu nunca digo assim, porque como é imaginário, a gente pode reviver quem a gente quiser, né? Então, sem filtros. Essa é difícil. Bom, eu vou ser um pouco menos filosófico aqui nessa, né? Eu iria no Obama.
aqui. Oba. Tá. Massa. Uma boa escolha. Olha, eu preciso pensar nessa. Já tem gente que tomou com Jesus Cristo, tem gente que tomou com o marido, tem gente... você pode escolher. Eu não sei se ele bebe, mas com Albert Einstein, talvez. Talvez uma porção, né? Com isso, quero encerrar, quero agradecer muito a participação de vocês, quero estimular que continuem fazendo a transformação, porque eu gosto muito de filosofia, a gente diz, seja você a mudança que quer para o mundo, então só de estarmos aqui e parar um tempo da nossa vida para elucidar pessoas que talvez estão pensando em tomar uma decisão e o que fazer, precisam de inspiração, acho que já cumprimos 0,0001 nosso papel na humanidade, então muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite, super legal estar aqui com todo mundo, espero que a gente tenha trazido boas reflexões aqui. Isso aí. E continuem ligados, porque a gente continua muito antenado em tudo que tem acontecido no mundo do consumidor, de como as empresas têm inovado e todo o ecossistema, tanto de quem fornece solução, quanto de quem compra, quanto de você que é cliente e está aí pensando, será que estão pensando na minha experiência? Fique ligado, eu sou a Camila Santos, Camix, e vou ter a honra de entrevistar muitas outras pessoas por aqui. Cortou? Tá bom. Camila, parabéns, viu, cara? Muito bom. Muito Obrigado. Deu Cara, boa, obrigado, se sentiram viu? confortáveis. Excelente, cara. excelente. É difícil pensar com quem vai tomar um drink mesmo. Nossa, nem essa fala, daí né? me pegou de surpresa. Mas o Rio de Janeiro tem o... Ele tava comemorando ali, olha. Eu vi. Eu sou paulista, mas, cara, eu gosto do Rio de Janeiro. Vamos tirar uma foto? Ah, sim. Agora pode invadir aqui, né? Por favor. Fica à vontade. Quer Como é que melhor, sente? sentado? Sentado. Se bem que agora o drink já foi, né? Não dá nem pra brindar o falso. Tem, ó. Nós Tem um pouquinho ainda. estamos bem educados. Eu menos, ai meu Deus. Porque eu tô me sentindo muito em casa, entendeu?